Boa tarde, gente linda! Vamos de entrevista? Estamos aqui no nosso horário de almoço. Que tal embalar um pouquinho esse horário de almoço delícia com uma boa prosa? O que é que vocês acham? Ah, gente, a gente só tem a agradecer por vocês estarem sempre aqui nos acompanhando. Hoje nós vamos falar com um autor muito querido aí. Nós vamos falar com Natanael Oliveira, também conhecido por Natan, que está na página A Hora do Clã. A Hora do Clã, não, A Honra do Clã, que vem trazer um pouquinho mais sobre essa trilogia que tá pra lá de especial. Uma trilogia épica que promete uma narrativa de tirar o fôlego e que ainda vai discutir algumas problemáticas sociais. Não há nada melhor, né, gente, do que a gente conseguir fazer uma leitura épica, uma aventura e ainda sair da caixinha diante de alguns problemas sociais. Coisa boa, não é? Vamos começando chamando o nosso convidado Natanael. Venha, meu querido. Vamos convidando. Natanael, eu já te mandei o convite, caso você não visualize, por gentileza. Aqui embaixo tem uma bolinha com sinal de mais. Clica nela, por favor, né? Aperte ali nela e faça o convite, porque o Insta às vezes não tá entregando o nosso convite aí. Vamos lá, querido. Estamos aguardando você e na sequência eu chamo a nossa queridona Natasha, aqui da nossa página. Vamos lá, vamos lá. Olha, entre parênteses, vem chegando, minha gente. O papo vai ser bom. Aqui o nosso convidado, só aguardando aqui. Patrícia, boa tarde. Daniela Gabriela, boa tarde. Vamos que vamos! Olá, Natanael, como é que você tá, homem de Deus? Tudo jóia, tudo jóia. Vocês, como é que estão? Ah, estamos bem. Vou chamando aqui a Natasha. Boa tarde. A minha mãe tá aqui assistindo. Ó, que honra. Ó, Patrícia, você é nova aqui? Seja muito bem-vinda, querida. Ronaldo, muito bem-vindo. Vamos lá. Chamando aqui a Natasha para participar dessa prosa deliciosa. Curiosíssima eu estou, viu? Para saber sobre essa trilogia, para saber o que tá vindo aí. Ô, Natasha! Olá, bom dia, bom Bom dia. dia, Bom dia, bom mulher. dia. Como é que você tá? Eu, Vamos lá? eu tô bem, eu tô bem. Natanael, tá conseguindo visualizar todas? Perfeito, perfeito. Ai, Que bom, que que bom. ótimo. A Patrícia disse que descobriu o Insta esses dias. Que bom, Patrícia. Bem-vinda aí. Já coloque aí as suas perguntas. Nós adoramos que vocês possam aí participar dessa prosa boa demais. Vamos lá, Natanael. Está bebendo alguma coisa? Peraí que eu acho que ele caiu, não caiu? Natanael? Voltou só nós duas. Faz o convite de novo ou vamos ver se ele faz. Pode ter acontecido Ele tá alguma coisinha. travadinho ali? Porque para mim Vamos lá. não, ele não está mais aparecendo. Pronto. Ele fez o convite novamente, eu aceitei. Vamos Jó, lá. Caiu maravilha. aqui, mas estou de volta. É isso, é isso que É isso importa. aí. É para dar aquele Faz suspense. Tem parte. que tem que ter aquele suspense. Gente, vamos É, conversando aqui. Vocês estão tomando alguma coisinha? Eu Seja tô, água, seja o que for que vocês estão tomando? eu tô. Vamos ver, vamos ver. Ó, água, Natanael tá isso é de muito bom, água. muito bom. Natasha Pinguça, tá de vinho? Eu não, Natasha, por hora ainda aqui, né? É, Horário de almoço, barriguinha vazia ainda, mulher, não almocei. Tô tomando aqui um chazinho gelado, serve? serve, Bora serve. fazer um brinde por muitos leitores ao nosso querido Natanael? Vamos Vamos ó, lá, muitos e muitos ó. leitores ao querido com Natanael. Tem que certeza. tomar, hein? Tem que tomar. Natanael tem que tomar. Tem que tomar, vamos tomar mais. Até Isso, isso, porque isso. é, é uma história que, na verdade, faz com que a gente
tem essa curiosidade, né? Tudo que é lendário, épico, eu acho que desperta, né, na gente essa questão, né? O que que vem de história, o que que vem de enredo, de trama. Eu acho isso muito bacana. Já desperta super a nossa curiosidade, né? Exato. Diga pra gente, Natanael, quem é você? Quem é essa pessoa maravilhosa? E antes de escritor? Bom, na verdade, antes de ser escritor, leitor. Eu sou advogado de profissão e, assim, desde sempre, né, desde muito novinho, eu comecei a ler livros e fui pegando esse gosto pela literatura, enfim. Daí a gente vem convivendo com os livros durante a vida inteira, né? E no meu dia a dia eu trabalho como advogado criminalista, fazendo júris e atuando na área criminal. Certo. E de onde despertou em você esse desejo? Tá certo, porque quem atua na área de direito acaba lidando bastante com leitura, muito, né? Acaba lidando bastante com esse processo e esse universo da leitura. Mas o que é que despertou em você escrever seu próprio livro? O que lhe entrou? Boa tarde. Ó, na verdade, a literatura veio antes do direito, porque quando eu aprendi a ler, eu já comecei a ler livros, né? Antes de aprender a ler, meu contato com o livro, com essa coisa da fantasia, da ficção, era muito intenso, porque minha mãe, antes de a gente aprender a ler, minha mãe já tinha lido todos os clássicos da literatura infantil para a gente, né? Menino. E meu pai era um contador de histórias extraordinário. De noite, a gente sentava numa esteira e ele contava história até a gente dormir. Que Era fantástico. delícia! Então, isso desenvolveu, né? Foi assim, bem Mas de cedo mesmo. onde que você fala? Onde é que você nasceu? Eu nasci em Salvador, mas eu sempre vivi no interior. Eu morei em Cachoeira, morei em Caculé, morei em João Amaro, que é um vilarejo. Esse período da infância que eu falo, né, de aprender a ler e tal, foi num vilarejo de João Amaro, às margens do Rio Paraguaçu, no município de Iaçu, ali perto já da entrada da Chapada, Diamantina. Nossa, que delícia! Então, e hoje eu moro em Vitória da Conquista. Certo. Gente, ó, tu é viajado, hein? Sou, Tem muito mais lugar onde eu já passei, viu? Menino, menino, que delícia. É tudo isso que você está contando aí da tua vida. Eu tô aqui boquiaberta, né? É gostoso ver contador de história dentro da família, ver essa mãe tão apegada aí a livros. Teve algum autor que te inspirou na vida? Aquele autor que você fala assim, nossa, queria ser esse autor, queria pelo menos ter um pouquinho desse autor. Olha, eu diria alguns, né? Alguns. Mas eu posso mencionar aqui, sei lá, dois, três aí que realmente são, para mim, são referências, né? Que é o Graciliano Hum, Ramos, extraordinário, perfeito. né? O, o Victor Hugo, Sim. francês, Certo. e o incomparável poeta Manuel Bandeira. Uou, nossa, verdade, Manuel Bandeira. Gente, olha, você tem aí né, uma equipe de inspiração aí poderosa, poderosíssima. Me lembrei de Exato. Pazárgada agora aqui. Eu li ainda na infância, eu li muito, eu li o Luiz Jardim, eu li Monteiro Lobato, né? Li muita gente boa na infância, já na infância, né? Porque a gente morava num lugar que nem energia elétrica tinha, então era o livro mesmo e foi muito bom, porque eu criei esse vínculo com o livro que eu carrego pela vida toda. Acabei me tornando escritor. Eu acho que por essa
intimidade com o livro, né? Com a Exato. leitura. Você começou com as poesias, não é? Eu comecei, eu acho que foi poesia mesmo, porque assim, quando eu tive meus 10 anos de idade, mais ou menos, naquele tempo as meninas tinham aquele negócio de cadernos de confidência, escrevia-se mensagens e tal. E minha irmã, mais velha que eu, 3 anos, ela me levava os cadernos das amigas, das colegas, para eu escrever versos, para eu escrever mensagens. E foi aí que eu comecei, de fato, a produzir os próprios textos. Certo, garanto que você também cantava as menininhas. Certeza. Eu era muito tímido, era muito Mas tímido. poesia, a gente ama poesia, né? Então, tendo ali um autor que escrevia nesses cadernos de confidência uma boa poesia, nossa, elas deveriam ficar muito encantadas contigo. Talvez, mas eu acho que quando a gente é muito jovem ainda, a gente nem percebe, né? A gente nem percebe, nem se dá conta muitas É, vezes. realmente. E como é que começou essa história de pensar nessa trilogia? Teve alguém que falou assim, ó, você devia fazer um livro, você devia escrever, colocar suas ideias no papel. Como é que foi? Na verdade, não. Essa coisa de escrever foi iniciativa minha mesmo, né? Eu comecei a escrever pequenas histórias e eu cheguei a escrever mais de um livro que eu tenho guardado até hoje, na adolescência, aí, aos 13, 14, 15 anos, num caderno, né? Numa caneta de caneta, escrevendo nos cadernos. Escrevi um livro inteiro, assim, 2 livros inteiros, assim. E aí meu pai me deu uma máquina de escrever portátil, me colocou no curso de datilografia e me deu uma máquina de escrever. E eu passei a escrever na máquina de datilografia. Mas assim, eu escrevia e no ensino médio eu tive uma professora que foi fundamental para mim. Sempre a gente tem, né? Sim. Aquela Você lembra o professora de nome? literatura. Claro, claro. Professora Celsa, Maria Olha aí, Celsa Gomes Maria Brito. Ela foi Celsa. fundamental. Ela não está mais entre nós, mas assim, ela foi fundamental porque ela me orientou muito e me estimulou, sabe? Primeiro pontapé aí. Valorizou. Hein? Primeiro pontapé foi dela. Vai lá. Foi. Porque ela começou a ver os meus escritos, começou a me pedir para ver os meus escritos e me dava um feedback. E ela dizia assim para mim: continue, escreva, você escreve tão bonito, nunca deixe de escrever. E ela me incentivou muito, muito mesmo. Foi uma motivação Ah, que fantástica. legal. Perfeito. Diga, Natasha. Natanael, eu estava olhando o seu Instagram, né? A honra do clã, que é o que você se dedica à sua divulgação, né? E que você Isso. começou já faz. Você começou quando você estava escrevendo ainda essa trilogia, né? Porque no nosso vídeo você disse que começou, que escreveu ela no período da pandemia, né? E que levou 3 anos. Então, Um há ano um e ano e meio, meio. exato. Então, você veio, a sua ideia inicial foi alimentando esse Instagram, já criando essa expectativa. Como que foi essa sua estratégia? Primeiro eu escrevi o livro, quer dizer, eu comecei a escrever a trilogia. Eu acho que eu já tinha escrito o livro 1, O Legado do Profeta, que a gente vai falar dele daqui a pouco. E aí eu estava ainda no transcurso da escrita, quando nós começamos o Instagram. Eu sou meio que difícil com o Instagram. Então, quem me salva é minha esposa, Vera. Vera, Vera me dá umas broncas de vez em quando, né? Porque ela me ensina as coisas e depois eu não acerto fazer. E é ela ela que realmente que faz esse Instagram funcionar. Aliás, ela está aí. Ela está aqui Vera, na nossa live querida, também. olha, super beijo para você. A gente sabe que essas parcerias são fundamentais. Sim, Entre parênteses, psi, viu? Entre parênteses, psi. Está aí. Então,
E aí a gente começou a desenvolver o Instagram. E assim, às vezes eu deixo um pouquinho sem renovar, sem trazer alguma coisa, e ela puxa a minha orelha e a gente volta a fazer. Mas a gente tem conseguido dar uma movimentação aí, justamente porque é necessário para a gente conversar com o pessoal, né? Para a gente estar se comunicando e informando também do que a gente está fazendo na Sim, literatura. exato. Deixa eu te perguntar, esse livro, O Legado do Profeta, você, na verdade, tem essa parceria com a editora Ópera, né? Isso. Né? Opera Editorial, que é uma editora lá do interior de São Paulo. Entendi. A gente, Não, pode sim, falar, pode falar. a Opera Editorial fez lançou um edital de chamada de originais. E eu enviei o material para lá. E eles, após analisarem o material, analisarem o livro, se decidiram a publicá-lo e nós, então, firmamos um contrato de publicação. Estamos trabalhando juntos para sair um livro Não, muito com bacana. certeza, Eu já com tô certeza. ansiosa. Mostra a capa pra A gente. capa é linda. Você tá com ele aí? Não estou, porque o livro ainda está no processo de finalização de Mostra aquela edição. imagem pra gente, Natasha. Você consegue? Não vou conseguir. Pera, não vou conseguir. Stephanie, você, Gente, depois a gente tem que publicar essa capa. bom, a gente publica assim porque é uma capa muito, muito bonita. Enquanto a gente vai falando, eu vou ver o que eu consigo fazer. Descreve Vou pra ver gente essa se ficou capa. linda a capa. Hein? Descreve pra gente essa capa. A capa, ela retrata um momento específico do livro do Legado do Profeta, né? É o momento da travessia do caminho do funil, que é uma passagem que interliga os dois continentes, onde a aventura vai se Olha desenvolver. lá, Olha a capa gente. aí. Olha a O pessoal está capa. atravessando um vale entre montanhas. Que Tá linda mesmo, né? perfeição. Lá embaixo a gente tem... Lá embaixo são para lá, cavalos, são guerreiros ali, Isso. né? São os expedicionários que estão saindo de Nariá e entrando em Yanquim, que é a região inóspita onde eles vão fazer a maior parte da travessia em busca do objetivo deles. Perfeito, perfeito. Ficou mesmo maravilhosa a esposa falando aí. E a capa tem um significado assim, muito, muito especial, porque a imagem da capa, essa imagem linda que está aí, foi feita pelo nosso filho, né? Foi feita por um dos nossos garotos, né? Um dos nossos garotos. E aí a gente enviou a imagem e o Moacir Calarga, que é o editor da Opera Editorial, completou esse trabalho de finalização da capa, de produção, ficou perfeito. Ficou fantástico, fantástico. E mais bacana de tudo isso é que a família, né? Por trás de tudo isso, a família tá junto. Olha que delícia, a família trabalhando pela literatura. Todo mundo envolvido. Aliás, aqui em casa todo mundo é devorador de livro. Todo mundo. E aí, assim, eles participam muito, né? Opinam, sabe? É muito legal, muito legal. Aliás, a primeira leitura crítica foi feita por um dos nossos filhos, depois profissionais fizeram para mim, né? Dois amigos conhecidos que são críticos literários, escritores, fizeram essa leitura crítica. A minha esposa leu os livros e ela faz as pontuações. Teve um momento que ela disse assim, olha, esse capítulo aqui, você precisa inverter. Esse capítulo tem que ser antes do outro. E ela tinha toda a razão, eu inverti mesmo. Bacana. Nós estamos falando em quantos capítulos que você construiu esse primeiro volume? O primeiro são 35. São 35. Uhum. O segundo... bom, já é mais ou menos a mesma coisa. Agora o terceiro é maior.
terceiro Deixa eu maior. aproveitar ali, porque a gente tem uma escolha que você fez para se diferenciar em relação à forma como você se posiciona, que ao invés de colocar o seu nome completo, como você tem nas duas outras obras que eu achei na Amazon, Isso, aqui você traz o heteronônimo, né? isso. É, nos meus demais livros, eu assino, eu me identifico com o meu nome completo, Natanael Aham. Rodrigo Carmo. Aqui, na trilogia, é N-O-C Certo. Hudson. N-O-C Sentiu, Hudson. Isso também sentiu um pouquinho foi... de Fernando N... Pessoa com seus heterônimos. Fernando Pois Pessoa. lembrei dele. E aí, o que é que acontece? Isso também foi uma decisão em família. Isso foi sugestão da esposa, dos filhos. Não, pai, coloca aí um heterônimo para diferenciar e tal. E aí eu fui fazendo sugestões e aí nós chegamos no NOC Dudsen, que ficou bonito, e Dudsen tem tudo a ver com o livro também, né? Com a história, com a narrativa, e ficou muito, eu acho que ficou muito legal. Mesmo porque eu pretendo, né, futuramente, assim, escrevendo outras aventuras também, outros livros de aventura e fantasia, eu sempre trabalhar com o heterônimo, para que a gente não confunda muito, porque assim, eu escrevo poesia, eu escrevo prosa, eu escrevo contos, né? Poesia e prosa, contos. Eu escrevo também não ficção, estou publicando esse ano, o ano que vem, no início do ano, vou publicar com um amigo meu, doutor Cláudio Neto. Vamos publicar um livro de não ficção, onde a gente faz uma análise do Estado brasileiro, do modelo de Estado brasileiro, não ficção. Estou escrevendo um romance, comecei a escrever um romance esse mês, comecei Você não recentemente. para, Estou você não escrevendo, para. não para, não para, não para. Prosa poética, poesia, contos, né? Tem um livro de contos da gente que ganhou o prêmio Zélia Saldanha. Então, assim, eu escrevo muito. E aí decidi utilizar a N.O.C. Ludsen para as obras de aventura e fantasia. Perfeito. Foi Olha muito lá, bom, foi Cláudio muito Marques bom. está dizendo: presente, meu amigo. É o meu parceiro do livro de não Olha ficção. aí, um prestigiando o outro. Isso é uma delícia. Genilson, boa tarde. Podcast literário está por aqui também. Literato Dente de Leão. Oi, pessoal. Boa tarde. Gente, só gente querida. Lume Literatura, Sul. Olha, gente, vamos colocando aqui embaixo as perguntas de vocês, as curiosidades de vocês para esse livro que já está de pré-venda. Diga, Natasha. Natanael, conta pra gente, vamos entrar então nessa sua história, no seu enredo, para que a gente possa começar assim a ter esse gostinho. Vamos lá, aonde se passa a sua história? Bom, se passa em um mundo que foi criado, né? Foi desenvolvido para essa finalidade. Ou seja, não é um mundo pré-existente. É um mundo que só existe ali na trilogia. São dois continentes e eles são interligados por uma passagem. Dá para lembrar um pouquinho assim, América do Sul e América do Norte com a América Central Legal. ali, né? Como um canal, só que é mais curtinho, é só uma passagem mesmo. Mas para visualizar. E no continente do Sul, que é Nahar, existem 5 regiões distintas, onde 10 clãs habitam, com suas diferenças e com suas similaridades culturais também. O continente do norte, que é Yanqin, é uma terra inóspita, uma terra desconhecida, uma terra assim muito agreste, e eles vão fazer essa travessia e caminhar por aí. Então, é esse mundo onde a história se Que desenrola. bacana. Agora diz para nós, qual foi o personagem durante essa construção que mais te marcou
Talvez por ser o mais difícil, talvez porque, enfim, causou alguma certa admiração sua mesmo por esse personagem. Como é que foi isso? Olha, são muitos personagens. É um livro com muitos personagens. A maioria deles vai aparecer, de fato, no livro 1, né, no Legado do Profeta. Alguns outros vão surgindo no decorrer da história, né? Mas tem personagem que aparece no último livro que tem uma importância fundamental na história. Mas tem um personagem, por incrível que pareça, olha como são as coisas. Um personagem que não estava programado inicialmente. Olha aí. Mas a narrativa pediu. E esse personagem apareceu, né? E esse personagem é fantástico, é maravilhoso, extraordinário. É o meu personagem marcante. Porque, assim, alguns personagens são... Por exemplo, eu tenho uma sacerdotisa, uma mulher negra, Kaline Dio, que ela é maravilhosa, fabulosa. É a minha personagem feminina, acho que favorita. E eu tenho como um personagem também muito marcante para mim, um jovem da região sul, chamado Lequem Azir. Olha lá. Ele aí. A projeção dele aí. E a Kaline Dio está aí também pertinho. Aí já gatinho a Kaline Dio aí. Ó. Que linda. Nossa, parece mesmo uma mulher forte. Fortíssima. E aí é um Sugaba. Eu vou explicar até esses termos um pouquinho aqui rapidinho, porque eu utilizo no livro como base linguística o Hausa, que é uma língua africana falada hoje por cerca de 50 milhões de pessoas, e eu tomo emprestado do Hausa como base, como parâmetro. Eu não reproduzo o Hausa, eu desenvolvo um idioma que tem como base o Hausa, tá? Que é a língua nobre dos antepassados, que é a língua comum, o idioma comum desse mundo que a gente criou. Então, a gente vai ter algumas expressões. Por exemplo, a pessoa se dirige a um adolescente, aí diz matashi. Matashi significa adolescente, né? O Shugaba é o governante. É o governante. De modo que... Tem algumas expressões aí. Mas a gente traz isso no livro também. É isso que eu ia te perguntar, se você traz algum glossário à parte ou se no decorrer da narrativa você vai soltando essas definições. Tem os mapas, tem o glossário. Que perfeito. Tá? Porque o que a gente utiliza do Alçá está tudo lá com uma respectiva tradução. Mega interessante mesmo. Temos uma editora aqui, editora Zamba ou editora Nizamba? Nizamba. A editora Nizamba que vai publicar o nosso livro de não ficção. Olha aí, tá desejando parabéns, força para você, já dizendo que a personagem é forte sim. Simone tá por aqui também, tudo bom, Simone? Já tem gente achando interessante, Genilson aqui. É isso, ó, você já tá despertando novos leitores aí, a galera que já quer entrar nessa pré-venda, hein? Que bom, que bom, isso é muito bom. É importante mesmo, porque quanto mais a gente vender livro na pré-venda, maior a tiragem, né? Maior tiragem. Com certeza. Com certeza. Bom, falamos um pouquinho dos personagens, do enredo. Vamos ver agora um pouquinho do olhar de você enquanto esse processo. Teve alguma cena que tenha sido mais difícil pelo tempo de pesquisa que você teve que se direcionar para ela? Ou a gente pode dizer que o livro todo exigiu, né, essa pesquisa mais profunda? Ou alguma cena que tenha sido um pouquinho mais íntima, pessoalmente falando, assim, emocionalmente, alguma situação dentro desse primeiro livro? Dentro do primeiro livro, a gente tem alguns momentos realmente assim que exigiram uma certa atenção especial, né? Eu diria que nos livros 2 e 3 a gente vai encontrar
Eu, particularmente, tive experiências, estava comentando com minha esposa semana passada, e a gente estava conversando, e eu dizendo a ela sobre o livro, eu dizendo a ela, teve momentos que eu estava escrevendo e chorando, porque eu me emocionei com alguns momentos, né? Alguns momentos, não foi um só, não, alguns momentos. Mas no livro 1, existem assim, alguns momentos de fazer voltar, de fazer a gente pesquisar um pouquinho, né? Agora, o 2 e o 3, eles são mais intensos, são mais intensos. Já deixa a gente aqui na mega curiosidade, meu Deus do céu! Exato. Você disse em uma entrevista, que até você nos cedeu aqui a imagem, que a sua trama envolve, né, e explora aspectos culturais, né, religiosos, políticos. Isso você faz um paralelo daí com a realidade. Até que ponto é realista a sua ficção? Eu penso que a literatura ela tem o propósito fundamental de transformar a sociedade. Porque quando se transforma o indivíduo, a consequência é a transformação da sociedade. E o papel da literatura não pode ser jamais apenas Sim. divertir. A gente lê para se distrair, para se divertir, para se informar, mas para se emocionar. Mas a gente lê um livro também para introjetar aquelas ideias que se coadunam com a nossa percepção de mundo, para discutir aquelas que a gente não concorda. É uma forma de crescer como ser humano, né? E não se pode. Olha, eu até tenho um texto lá no site que eu digo, nada é mais real do que a ficção. Verdade. Ficção, a ficção tem uma carga de realidade extraordinária, né? Porque o que a gente toma, qual é a matéria-prima da escrita? É a realidade, é o que está ao redor da gente, Com né? É certeza. o que a gente sente, sabe? É o que a gente vê, é o que a gente ouve. Então, essa matéria-prima é que vai formar o livro, né? Que vai formar a narrativa. Por isso, eu digo sempre que eu não escrevo uma ficção solta, assim, sem um propósito. A ficção, ela de algum modo, ela traduz a realidade, sim, né? E por isso, quando a gente trata... Eu acho que é um diferencial num livro de aventura e fantasia a gente discutir racismo. Sim, A gente discutir a posição e o papel da mulher na com sociedade. certeza. A gente discutir a vulnerabilidade das crianças expostas aí à pedofilia, a todo tipo de coisa, sabe? Então, a gente aborda, a gente não traz uma posição definitiva, não. A gente faz a abordagem para que o leitor ele reflita sobre essas questões. É importante que o leitor reflita para que ele formule, sabe, as suas próprias ideias, né? Formule a sua própria visão a respeito das coisas que estão aí, que fazem parte da nossa realidade. Realmente, realmente. Eu acredito muito nessa perspectiva. O livro, ele está aí para nos tirar, muitas vezes, aí dessa ignorância. Porque a gente sabe que tantas e tantas questões que ainda persistem como problemáticas sociais nesse nosso mundo ocorrem justamente pela falta da informação. Por mais que nós estejamos aí sendo o tempo todo, né, enfim, recebendo inúmeras informações, abarrotados de inúmeras informações, nem todas elas são factíveis, nem todas elas são de fontes seguras para que a gente possa ter uma abertura para uma discussão, né? Então, proporcionar essas reflexões, elas são muito agregadoras para a nossa literatura nacional. Certeza, certeza. Eu não tenho dúvida disso. E aí a gente não deixa de temperar, como é um livro de aventura e fantasia, com muita intensidade dramática, né? Muito movimento, muita dinâmica, muito duelo, luta, e cavalgada, e guerra, sabe? Aliás,
eu tenho aí personagens que são emprestados do folclore de diversos países. Eu tenho personagens importantes na história que são seres míticos do folclore do Brasil, do folclore dos nativos norte-americanos, do folclore do Japão, do folclore dos países Olha aí. nórdicos. Então, a gente traz como que eu digo, essa salada cultural, porque o mito, ele é fundamental em qualquer cultura. Sim. Sim. Por falar em mito, a gente perguntou sobre onde se passava a história, mas eu acho que a gente não perguntou o tempo. Qual é o tempo da sua narrativa? O tempo da narrativa. Aliás, no livro 3, a gente tem um diálogo fabuloso sobre o tempo. Extraordinário. Mas é lá para frente. Mas o tempo da narrativa, ele não é expresso. A gente deixa que o leitor perceba o tempo nos costumes, a gente deixa que o leitor perceba o tempo nas armas que são utilizadas pelos personagens, né? A gente deixa que o leitor perceba o tempo até na arquitetura, né? Como a gente descreve como são as estradas, como são as casas. Então, esse tempo, a gente deixa ele para o leitor perceber. Mas não é o tempo atual, é um tempo que na nossa cronologia ele vai estar mais no passado, antes da invenção da pólvora, por exemplo. Perfeito. Você, dentro dessa narrativa, em relação a tempo, estrutura, a fluidez do texto, você considera que tem um aspecto mais psicológico diante desse tempo, ou seja, os fatos eles vão sendo narrados conforme a lembrança de alguém? Ou você considera que eles são cronológicos mesmo, que eles vão seguir ali uma linha do tempo, uma ordem? São Perfeito. cronológicos. São cronológicos. A gente tem vários contrapontos, porque às vezes a gente está narrando uma cena que está lá em Yanquim, e a gente, no outro capítulo, ou até no mesmo, a gente volta para narrar algo que está ocorrendo em Nariá. Mas a cronologia, ela obedece assim, aquela corrente natural do tempo. Certo, certo. Ó, a sua esposa está aqui dizendo é um livro instigador. Eu acho que esse é o principal desafio de nós escritores, é instigar os leitores. Então, quando um livro ele instiga, com toda certeza é aquele livro que não vai sair da cabeceira desse leitor. Na verdade, porque eu tô aqui com um pouquinho de inveja, boa, mas inveja porque ela já leu o livro, né? Ela já sabe a história. E a gente está tendo só uma pontinha aqui, né? Ela já leu os 3. Ela já leu os 3. Eu vou contar uma coisa aqui. Ela fala, vou contar um segredo aqui. Ela diz que o livro 2 é o que ela amou de verdade, que ela gostou mais. Olha, sabe? O livro 2 ele dá uma dinâmica diferente à narrativa, de fato, né? Que vai se estender pelo 3 também, que já é a conclusão da história. Mas o livro 1, o leitor vai conhecer os personagens, na verdade. É uma apresentação, né? Tem uma ciência do desenrolar da trama. E quando vai chegando da metade ali... Aliás, o capítulo 3 do livro 1 é fantástico. Eu vou dar logo a dica, que é o capítulo em que a gente apresenta aquele personagem chamado Lequim Azir. Deixa eu só ver se eu entendi uma questão. Foi 1 ano e meio, Natanael? 1 ano e meio que você produziu os 3? Mas tu foi rápido demais? Foram que é isso? 1.004 laudas digitadas, assim, mas assim, eu tive mais tempo, porque a gente está no período de pandemia. Mas como eu sou advogado, os processos digitais, alguns processos continuaram tendo que fazer alguma coisa, então eu
geralmente eu escrevia um pouco todo dia, mas havia dias que eu não conseguia, não dava para escrever, ou por alguma razão não podia escrever. Então, eu já cheguei a ficar, acho que 3 ou 4 dias na semana sem escrever. Certo. Mas geralmente eu escrevia todo dia, ainda que fosse um Tem pouquinho. horário? E tinha dias que eu sentava de manhã, só levantava para almoçar e sentava de novo. Ah, perfeito. Tem isso, E a gente não quer fazer outra coisa. as inspirações, como é que elas vão surgindo? Você vai anotando, por exemplo, tem gente que gosta de anotar no papel, né, no físico ali, depois passar para o digital. Tem gente que já vai direto no digital ali, tem gente que vai em bloquinho de nota de celular. Como é que funcionou isso para você? Bom, quando eu escrevo, por exemplo, estou escrevendo um livro agora de prosa poética. Eu escrevi um e estou escrevendo outro. Aí a poesia ela é mais inesperada, né? Às vezes a gente sempre pensa e você começa a elaborar o texto e aí eu anoto. Eu anoto às vezes no próprio computador, às vezes se eu tiver com o celular na mão eu anoto ali no celular. Mas no caso do romance, não. No romance do conto eu faço muito diferente. Nesse caso específico, eu utilizei uma prática que eu utilizo desde que eu escrevia lá atrás, quando eu escrevi mesmo o livro de contos que ganhou o prêmio, né, o Tocotó de Mulifange, quando eu escrevi 100 Dias de Escuridão, que é o livro que eu lancei agora em 2021, que é baseado em um processo criminal, realmente é um livro de ficção, mas ele é baseado num processo criminal que eu atuei como advogado de defesa. E para escrever a trilogia, eu usei o mesmo método que eu uso para escrever os outros romances. Eu planejo o livro, eu organizo, eu preparo, eu construo a coluna vertebral do Legal. livro. Aí eu vou colocando no capítulo 1 como é que vai ser, o que é que vai acontecer, no capítulo 2 o que é que vai acontecer, como é que vai ser. E aí eu vou, a trilogia toda tem 110 capítulos. Quando eu comecei a escrever, quando eu escrevi a primeira frase do livro 1, eu já tinha o final do livro 3 planejado. Então, eu sabia de onde estava saindo, e eu sabia onde ia chegar, e eu tinha traçado o caminho que eu ia percorrer. É óbvio que, às vezes, no percurso da narrativa, surge um personagem novo, surge um pormenor, né? Uma situação nova, e que você vai encaixar, vai colocar ali. Mas, assim, a espinha dorsal eu preparo antes de começar a escrever. Comecei agora um romance, e antes de começar a escrever, eu já fiz todo esse arcabouço, né? E agora, assim, a gente faz o esqueleto e depois vai enchendo de músculo, né? De tendão e tal. Você sabe que eu faço um paralelo, Natanael, porque eu sou arquiteta, né? E o que você diz, o paralelo que eu fiz agora é porque, assim, Oscar Niemeyer, antes dele sentar para começar a projetar, o conceito do projeto, por escrito, já estava muito claro para ele. Aí que ele ia sentar. Então, quando a gente fala para os alunos que primeiro tem que vir essa questão do amadurecimento, né, do conceito, ou da onde a gente está partindo e aonde a gente vai chegar, os alunos não entendem, porque eles querem ir direto para a ação, né? E muitas vezes a gente não está preparado para ir direto, porque fica solto, né? Daí fica aquelas falhas de texto, né? E o planejamento é fundamental. O planejamento é a base, né, de desenvolver, de criar qualquer coisa. E aí, assim, eu não reescrevo, então eu não gosto de reescrever. Por isso que eu organizo tudo antes, planejo, preparo, deixo tudo no jeito e aí eu começo a escrever. Por quê? Porque eu não gosto de escrever e lá na frente eu penso, puxa, o que eu fiz aqui? Aí voltar, não faço isso, não reescrevo. Eu posso reescrever um poema. Você escreveu um poema, você fez um poema, depois fala assim, esse poema não ficou bom. Porque um poema,
ele vai saindo. Claro, você tem um planejamento, mas é um planejamento mais instantâneo, é um planejamento mais imediato. Não é um romance. Um romance, você realmente é uma história longa, ainda mais uma história que tem muitos personagens. Tem que estar tudo bem amarrado, tem que estar tudo muito lógico, né? Muito Realmente. lógico. Porque o leitor merece, né? O leitor merece. A gente escreve pensando no Sim, leitor. com Porque quando a certeza. gente lê um livro, a gente quer ler um livro bem escrito, a gente quer ler um livro que nos emocione de alguma forma, né? E a literatura, ela emociona mesmo, né? Emociona mesmo. A gente lê um livro e a gente chora, tem livro que a gente chora, tem livro que a gente vibra, né? Que a gente fica torcendo, tem aquela alegria na gente. Então, são as emoções que a literatura Com suscita. E a certeza. gente, quando escreve, a gente escreve realmente pensando no leitor. O que é que isso vai causar Sim. no leitor? Fato, fato. Bom, vou dar uma pausa aqui para a gente ver. Temos alguns comentários aqui. A Simone perguntou, né, como é que surgiu a inspiração para os livros. Depois dá só, se você quiser complementar com alguma questão que você já tinha no nosso início de fala, né? Trazido alguns elementos, mas se quiser complementar nesse sentido. E a editora Enizamba diz assim: Natan, fala um pouco da importância da escrita para os dias de hoje, incluindo o teu livro, uma vez que saímos, res, de um período terraplanista. Esse é o meu amigo Luiz Altério. Luiz Altério é um grande amigo, é um português, né? Um português. É o seguinte, a importância da literatura, ela atravessa os séculos. Quando a gente lê, eu reli no início do ano passado, do ano retrasado para o ano passado, eu reli Don Quixote. E Don Quixote foi escrito no século, sei lá, 16 ou 17. É uma obra atualíssima, uma obra belíssima. Don Quixote é um livro lindo, sabe? De uma profundidade extraordinária. E a importância da literatura, ela reside exatamente em ter esse poder de transformar o modo de pensar de quem lê, sabe? De apresentar conceitos, apresentar ideias, compartilhar uma forma de ver o mundo. O que o autor faz? O autor compartilha com o leitor. A beleza da literatura é que o livro é meu enquanto ninguém leu. Não é assim? Quando alguém lê, ele já não é mais meu, ele é nosso. Ele é nosso. É um patrimônio coletivo. Sim. De modo que a importância está exatamente nesse poder que a leitura tem que a literatura tem de transformar, de modificar, sabe, de abrir horizontes, de ampliar visões e de ser realmente esse elemento imprescindível na sociedade. E eu procuro trazer isso no que eu escrevo. Então, minha literatura é sempre muito engajada, sempre tem muito questionamento da realidade, muita questão social. A gente traz, né, a desigualdade social. Esse livro traz isso aí para a gente ver também. Sabe? O meio ambiente. São questões que estão dentro da história, dentro da narrativa, porque nós estamos dentro desse mundo. Dentro desse mundo. E como eu disse, eu vou repetir, né? Tem muito mais realidade na ficção do que a gente pensa. Realmente, a esposa está aqui dizendo, só escreve uma vez e só grava vídeo uma única vez. Entregando, ela tá te entregando aqui. É uma luta, viu, para gravar esses vídeos. Porque eu gravo o vídeo, ela fala, não ficou bom. Eu falo, mas eu já gravei. Ela fala, grava de novo. Eu falo, não, pode gravar, mas você precisa gravar. E aí, é aquele mesmo que eu mandei para você escrever 2 vezes. E ficou ótimo, ficou ótimo. A Su Pietro Paolo tá aqui perguntando, como eliminar a autocrítica na hora de criar? Olha, eu acho assim, a autocrítica ela é fundamental. Eu acho que a gente não pode eliminar, não. A gente não pode ser severo com a gente, sabe? É ser muito severo. Essa autocrítica, ela precisa ser temperada. A gente não pode exigir, veja, eu não posso exigir de mim mais do que eu posso dar. Então, eu faço o meu melhor.
o meu melhor tem que ser o meu melhor, não pode ser o meu mais ou menos. Então, o meu melhor tem que ser o meu melhor. Então, assim, é um pouco daquilo da gente conhecer os limites da gente, né? Por exemplo, eu escrevo uma poesia. E eu acho que aquela poesia não ficou legal. Eu conserto ela. Ou eu escrevo poesia e acho que ela ficou linda. Aí eu vou comparar a minha poesia com o Navio Negreiro de Castro Alves, ou com Vou-me embora para Pazárgada de Manuel Bandeira. Não posso, né? Não posso. Então, assim, a autocrítica ela é fundamental, mas a gente não pode ser nem condescendente demais e nem rigoroso demais. Mas, gente, vamos ficar ali numa lógica, né? num nível de equilíbrio, que aí a gente faz um trabalho bom. A gente faz. É como se fosse aquela questão, né? Vamos entregar o nosso melhor naquele momento. Né? Porque se a gente pega um texto antigo e rever, a gente vai ver as falhas, mas foi o nosso melhor naquele momento, né? E aí a gente vai aprendendo. Exatamente. Tanto que eu digo, um dia, talvez eu ainda pegue aquelas coisas que eu escrevia na adolescência para repaginar com a experiência, com a maturidade que a gente já Mas tem sabe que às vezes também é importante, Natanael, rever essas coisas num momento de menor maturidade, porque também é legal a gente mostrar esse nosso processo, mostrar essa nossa evolução, e o olhar é diferente também. Como se você fizesse assim, eu era assim e hoje eu estou assim. Fazer o paralelo entre esse amadurecimento. Sei. É interessante mesmo. É bem pensado. Eu não tinha nem pensado nisso, sabe? Eu tinha pensado assim, eu tenho que dar uma pincelada, dar uma mão de tinta aí, né, nas coisas que eu escrevi de caneta aos 13, 14 anos de idade, 15 anos de idade. Eu já quero conhecer você com 13, 14 anos de idade. Como era a sua visão? Será que ela era, né, com mais sonhos? Como é que era essa sua visão? Eu, quando eu faço isso de revirar algum baú, assim, eu coloco o ano, que é para as pessoas saberem que a visão era de acordo com aquele período, né? Porque isso também muda muito, os olhares mudam muito. O Genilson está aqui dizendo, cada um tem seu processo, no meu caso, eu não planejo, tenho partos de histórias. Todas as histórias nascem naturalmente. Só tenho cuidado de organizá-las, né? Organizar as palavras, para que seja um trabalho racional. Olha aí, Genilson trazendo também uma outra configuração aí de escrita. Então, eu acho que é muito importante assim, que a gente não tenha um modelo prefixado. Eu acho que cada escritor e escritora, ele desenvolve o seu método. Como é que eu faço melhor? Como é que eu me sinto mais à vontade para produzir? Né? Como é que flui de maneira mais fácil para mim? Então, acho que cada um de nós, né, tem o seu jeito de escrever. Isso é bacana. Sim. Isso é bacana, né? Porque, afinal de contas, essa diversidade, a vida, ela é um conjunto harmônico de diferenças. A diversidade é muito importante. A diversidade é fundamental no processo de desenvolvimento da sociedade, da pessoa, né? Daí que, até aí, na forma de escrever, aí a gente encontra isso, cada autor com o seu jeito de produzir. Isso é bacana. Eu admiro muito quem já vai assim. Para mim não dá, não. Eu tenho que planejar, eu tenho que organizar. Eu só vou assim, de peito aberto, assim, de cara, quando eu vou escrever poesia. Ah, é certo, que aí já é uma perspectiva diferente. Eu acho que a gente não comentou sobre o título. Verdade. Será que passou despercebido por mim? Não, né? A gente não comentou sobre... Não, nós falamos sobre a capa, falamos sobre a quantidade de capítulos, personagens, mas não falamos sobre o título. Tempo também comentamos. Como que surgiu? Antes, depois e por que esse nome? Você fala o título da trilogia ou do livro? Pode ser ambos. A trilogia é A Honra do Clã, todos, né? Bom,
vamos começar pela trilogia, pelo conjunto. Então, a honra do clã surgiu porque a minha ideia foi de criar povos distintos e dividi-los em clãs. Então, tem o clã do norte, tem o clã do sul, né? Tem os clãs do leste. E cada região, são 5 regiões, e cada uma delas tem 2 clãs que habitam nelas, com características semelhantes. E daí, tudo que vai acontecer, os embates, as divergências, as convergências entre esses clãs, me deu a ideia de trabalhar com a honra do clã. Um título que eu achei que ficou assim, ficou forte, ficou bonito, justamente porque a gente trabalha com esse universo formado pelos clãs. O legado do profeta é porque a aventura começa a partir de uma profecia. Certo. Então na cultura comum, na parte comum desses povos, eles aguardam o cumprimento de uma profecia antiga. E é a partir dessa profecia que começa toda a aventura. Por isso que o título é O Legado do Profeta. Já no livro 2, a gente vai deixar o livro 2, né? Também não. Só fala o título pra gente. Então, o título do livro 2 é Os Tentáculos da Terra. Fortíssimo. Porque eles estão atravessando uma terra difícil, uma terra inóspita, uma terra perigosa, e é como se aquela terra quisesse tragá-los, e o título é Os Tentáculos da Terra. Você personifica essa terra, então. Você personifica essa terra, utilizando aí a prosopopeia, a figura de linguagem, né? Personificando essa terra. Sim. Começa a ficar com medo dessa terra. Terra que tem tentáculos, pois é. E aí, o livro 3 vai se referir volta a se referir ao profeta, mas já não apenas como algo abstrato, o legado, mas como o objeto que traz a vontade do profeta, que é o papiro. Então, o título do livro é O Papiro do Profeta. Sensacional. Só títulos aí, ó. Exato. Bom, vamos partir do princípio que eles estão prontos, o volume 1, 2 e 3. Qual que é a sua estratégia de divulgação? Você vai fazer nós sofrer aqui, os leitores, ou você... Olha, eu não sei se o Moacir Calarga, o editor, né, da Opera Editorial, eu não sei se o Moacir está assistindo, mas aí vai depender muito da editora, porque os livros estão prontos. Olha. Certo. Sabe? Moacir, a gente vai entrar em contato com você, a gente vai te achar, Moacir. Vai aí. Quando você menos esperar, estaremos atrás de você pedindo. Cadê, Moacir? Vamos lá. Então a gente vai ter, a gente tem essa possibilidade, né? Quem sabe já no ano que vem a gente trazer o livro 2 e o livro 3. Ah, legal. Muito bom. Perfeito. Muito bom. Bom, e é isso. Você a gente tem falou que fazer. Diga. Diga. Não, pode falar, Natália. Eu acho que a gente, na verdade, deu um panorama, né, em relação a conhecer um pouquinho. Natanael, esse tempo, ele é seu. Tem alguma coisa que a gente, às vezes, não abordou e que você gostaria de lembrar, de falar? Você tem agora alguns eventos pela frente, onde você vai estar divulgando pessoalmente, é isso? Isso. A gente vai estar na Fli Conquista, que é a primeira feira literária de Vitória da Conquista, que acontece agora em novembro, de 15 a 19 de novembro. E a gente vai estar também na FLIP, na Festa Literária Internacional de Paraty,
na Casa Opera, que é a casa exclusiva da editora Opera e algumas outras editoras convidadas também, né? Mas é uma casa da própria editora. A gente vai estar lá e a Flip vai acontecer de 22 a 26 de novembro, né? E eu vou estar lá, eu e minha esposa vamos estar lá coladinho e vamos estar apresentando o nosso livro, fazendo o lançamento. E eu queria só dizer ao pessoal o seguinte, vai lá no nosso site, né? Vai lá no nosso site, www.ahonradoclã.com.br. Lá tem textos, lá tem informações, né? Muita coisa legal, curiosidade sobre o livro. E até mesmo de lá, você já pode ser direcionado direto para a página de venda da Opera Editorial. E aí você adquire o livro, você lê, recomenda, é, né? Muito importante recomendar e dar o feedback para a gente também, porque a gente, cada vez que a gente escreve um livro, a gente vai melhorando, vai melhorando. Né? E esse retorno que as pessoas nos dão, que nos dão um balizamento do trabalho. Com certeza. Nós temos duas perguntas aqui que estamos caminhando, né, para os finalmente aqui dessa prosa deliciosa que estamos aprendendo tanto. Eu vou começar pela minha pergunta e a Natasha vai fazer a dela, que é um estudo de caso científico bastante aí empenhado aí de diversos cientistas, tá? Várias universidades envolvidas e tudo mais. Mas antes dela então fazer, eu vou fazer a minha. Se você pudesse, querido Natanael, se encontrar hoje com o Natanael criança, se você pudesse nesse momento se encontrar com o Natanael criança, aquele garotinho, o que você diria para ele? Continue lendo, leia muito, porque a leitura transforma a vida da gente, amplia os horizontes, a gente aprende a pensar o mundo e não a aceitar como verdade tudo que a gente ouve. Exato. Ler é fundamental. Leia, Natanaelzinho, leia. E leia muito, leia bem. Importante ler bem. Leia os grandes autores, sabe? Leia bons livros. Eu acho que, como escritor, eu acho que o que me vem primeiro à cabeça é isso. Talvez outros conselhos me venham depois, né? Mas nesse momento é esse aí. Porque eu acho que todo mundo devia ter a oportunidade e a possibilidade de ler. Diga, Natasha! Ok. Natanael, se você fosse para uma ilha deserta, o que você levaria? Prosa, verso ou vinho? Verso. Isso mesmo. Eu acho que o verso é a primeira casa, né? A poesia é o alimento da alma. Isso mesmo. A poesia é o alimento da alma. Sabe? Eu estou colocando aqui o carregador com medo dessa bateria acabar. Tá tudo bem, tudo bem. Eu me descuidei com relação a isso. Tranquilo, Mas, olha, tranquilo. eu levaria. Natanael, nós gostamos muito de falar contigo. Queremos te ver aí, conversar contigo mais e mais vezes. Você está nos matando de ansiedade aqui, que a gente quer ler esse livro, a gente quer ver ele sair do forninho e já queremos saber sobre a trilogia também. Tua esposa já soltou, então, o segundo capítulo, o segundo livro é o que ela mais gosta, então a gente já quer ler o primeiro para entender o segundo, para já ir para o segundo e daí para o terceiro e assim vai. Você é uma pessoa incrível, Natanael. Você nos ensinou muitíssimo diante dessa conversa que tivemos aqui. E eu agora, de modo particular, visualizo você como uma pessoa visionária. Apesar de você trazer questões aí históricas de um tempo diferente, você estuda esse outro tempo para que a gente possa refletir o atual. Então eu achei assim fantástica a sua estratégia de escrita, né, de pensar mesmo na raiz de algumas problemáticas que se encontram muitas vezes cristalizadas socialmente. Adorei mesmo essa sua estratégia. Natasha? Eu não
eu não sei se você se lembra, Natanael, mas quando a gente começou a conversar pelo WhatsApp, eu cheguei a falar que eu também escrevo e que meus finais são felizes. E você falou, ah, eu gosto de final felizes. Então, a minha pergunta para você é a seguinte: a história completa vai ter um final feliz? Ou você vai matar todo mundo, ou ele vai ser esperançoso? O final, alguns personagens não vão chegar ao Sim, final, é um processo. mas é um processo. Mas o final vai ser feliz, sim. Vai ser feliz, sim. Acho que a gente precisa de finais felizes, sabe? A gente vive num mundo tão, tão cruel, né? Um mundo tão complexo, né? De tanta tristeza, de tanta opressão, que a gente precisa de finais felizes. Até porque o que eu trago, o que eu procuro trazer na Honra do Clã é esperança, né? É você acreditar, é você entender que é possível. Pode ser difícil, mas não é impossível. Então, é possível chegar, é possível acontecer. Eu levei 40 anos correndo atrás, batendo em porta de editora. Eu publiquei um livro porque ganhei um concurso. Publiquei outro porque eu paguei a edição. E agora, 40 anos aí nessa caminhada, a Opera Editorial abriu uma porta para mim. A gente é grato por isso. E eu sou grato a vocês também, né? Vocês duas, pela oportunidade singular. E aí todo mundo que passou aqui. Não importa que a gente não teve 1000 pessoas, não é a quantidade que importa a qualidade, sabe? Importa quem esteve aqui, que teve a paciência de nos ouvir, que teve a generosidade de conviver com a gente nesses minutos. Isso é que faz a diferença Com na vida da gente. certeza. São detalhes, né? São as pequenas coisas. O mais importante é o que é, sabe, simples. O simples é o muito mais importante. E eu busco na minha literatura isso, sabe? Eu busco isso. Passar uma mensagem. Todo mundo tem uma mensagem para passar. Algum passa na música, outro passa na repartição pública, na forma como atende alguém, outro passa sua mensagem no balcão da loja, sabe? E a minha forma de passar minha mensagem é essa, escrevendo. E assim, o que a gente precisa convergir, né? Abraçar, juntar, unir e trabalhar e caminhar junto, porque é no coletivo que a gente se Com realiza. certeza. Perfeito. Natanael, muito obrigada. Só lembrando que esse vídeo ele fica gravado, então muitas pessoas vão assistir ele logo que a gente encerrar aqui. Pode ter certeza disso. Também fica disponível no YouTube, na nossa página do YouTube e também no Spotify, para que vocês possam também ouvir no dia a dia de vocês, como mesmo um podcast e fazendo aí suas coisinhas diárias e também ouvindo aqui o nosso querido autor que está conosco. Olha, muito obrigada de verdade por ter acreditado no nosso trabalho. Continue sempre assim, firme e forte, trazendo cada vez mais aí, agregando na nossa literatura brasileira. É o que a gente precisa, é o que a gente gosta. Deixamos aqui um beijo e um abraço carinhoso que se estende à sua família, à sua esposa, ao seu Obrigado. filho e a todos que por aqui passaram e que vão passar mais tarde. Muito, muito obrigada, gente. Olha, sucesso, meu amigo. Muito sucesso e que depender de nós para divulgar você, nós estaremos por aqui porque a gente não desgruda, tá? A gente vê postagens, tem novidade, a gente republica também, porque é isso. A ideia é justamente propagar mais e mais para que essa literatura chegue a mais pessoas. Certo? Um beijo. Obrigado. Obrigado de coração. Beijo Tá? grande. Outro. Vamos fazer mais, viu? Bora lá!